aula que eu acreditar no celular. Tá, perfeito. Aqui algumas pessoas na frente estavam falando, a gente estava falando de escanear, se a pessoa resolve na própria prova ali, né? Eu deixei o PDF lá para vocês, resolve a mão ali na própria prova, escaneia e submete no Moodle. É uma boa. Aqui então, quais os locais que vocês têm acesso a scanner mesmo? Tem no F, no bloco F. Do 30. Tá. E tem lá no laboratório do 30, no bloco C, indo do segundo para o terceiro piso. É o Aí bloco tu passa uma roleta, não, entra o F reto, dobra a uma. esquerda e outra roleta. Vai até o fundo. É o bloco A. É o final do bloco A. No final do bloco A. Que o bloco A fica ali no meio. Enfim, vocês sabem onde é isso aí? Então, E tem na biblioteca também, no oitavo andar. Ah, na biblioteca. Esse todo mundo sabe. Eu acho que é bem mais prático, né, dessa forma. Principalmente quando tem cálculos, a gente prefere fazer a mão. Tá. Então, lá na semana passada, eu fiquei com a impressão, né, quinta, lá pelas 22 e 20, 22 e 30, eu olhava assim para vários de vocês e pensava, não, olha, o pessoal teve uma semana cansativa, porque as carinhas que o pessoal tava, vocês estavam muito cansados aquele dia, não estavam? Hoje vocês estão mais tranquilos. Vocês falaram que tinha umas provas essa semana. Já, amanhã, hoje, o que é? Já passou? Já passou. Tá. É isso aí. Então, lá naquele dia a gente começou a teoria cinética dos gases e não fomos até o final. A gente começou com uma caixa em uma dimensão, uma teoria cinética dos gases unidimensional. Daí a gente passou para uma partícula só numa caixa em 3D, em cubo. Depois, a gente deveria seguir e colocar uma porção de partículas nessa mesma caixa. Isso seria o próximo passo. E até teria tempo naquele dia de fazer esse passo final, mas eu vi assim, que o pessoal estava tão moidinhos assim, né? Então eu peguei, não, vamos falar de outras coisas aqui. Daí a gente falou, a gente mudou de assunto, a gente falou do trovão, a gente falou da velocidade do som e a gente falou também de como as moléculas são velozes. Então a gente tem essa ideia que quando o som se propaga num gás, a velocidade do som é da mesma ordem de grandeza da velocidade das moléculas, porque quem carrega o som são as moléculas, né? O movimento de moléculas. E aí eu queria saber se vocês já viram o que acontece com a voz da pessoa quando ingere um gás, né? Como um gás mais leve ou mais pesado do que o ar, hélio ou hidrogênio, ou um gás pesadão, um gás pesado como hexafluoreto de enxofre. Então, vocês podem olhar aqui, hexafluoreto de enxofre. O ar seria basicamente uma mistura de O2 e N2 e aqui o hélio. Então, qual é a massa molar desses caras aqui? Esse hélio seria da ordem de 4 gramas por mol. Esse aqui, 32 e 28 gramas por mol. E esse aqui, vocês podem ver aí, enxofre 32 e cada flúor é 19. É 146 gramas por mol. Então, o pessoal aí já estou calculando e estão me dizendo aqui que é 146 gramas por mol. Então, vocês imaginam o que acontece quando tu troca o gás no teu sistema respiratório, preenche os teus pulmões com qualquer um desses aqui. Bom, quando é ar, seria nessa ordem aqui a massa molar deles. O que é diferente no hélio? Partículas muito mais leves, né? São aqui várias vezes mais leves, então acho que não chega a 10 vezes mais leves, é uma porção de vezes mais leves. Então o que isso afeta
a voz da pessoa. Como é que fica a voz da pessoa? Vocês já viram isso no YouTube? Tem alguns que não viram, né? Mas eu acho que eu estou vendo que vários vocês já olharam. Então um que parece até que é o Pato Donald, alguma coisa assim, e o outro, tem outro que parece que é o Darth Vader. Então a gente vai tentar entender o porquê disso, certo? Bom, se a velocidade do som num gás é maior do que a do ar, vamos dizer. Imagina que eu tenho uma flauta e eu vou um apito e tal. O que acontece se esse apito fosse soprado, essa flauta fosse soprada numa atmosfera em que a velocidade do som é maior? Tipo, a onda sonora para ir de uma ponta até a outra daquele instrumento musical demora menos tempo, certo? Seria mais ou menos como se fosse um instrumento menor dentro do ar, né? Um objeto pequeno em ar equivale a um objeto grande num gás onde é mais veloz o som. É isso? Se eu tenho uma flauta mais comprida, um instrumento mais comprido e um pequeno, qual que dá o som mais agudo? É o pequeno, sempre o pequeno, né? A vibração muito mais aguda no pequeno. Então aqui, um gás que tem as partículas mais velozes, ou o som mais veloz, vai te levar a uma voz mais aguda. E é o caso do hélio. Então o som da tua voz, se tu tiver pulmão e os cordas vocais e tudo completo de hélio, vai ter um som bem mais agudo. Vai ficar, ou mesmo o cara que tem a voz mais grave vai ficar com uma vozinha de criança pequena. Por outro lado, se tu usar um gás como hexafluoreto de enxofre, que tem uma massa gigante, a massa molar gigante, esse cara aqui tem a velocidade do som muito lenta. Então vive com a voz bem mais grave. Até uma criança que tem uma voz aguda ficaria com uma voz tri-grave também. Então fica bem diferente. Tá, então o que isso tem a ver, né? As moléculas são velozes aonde? São mais velozes em qual desses gases aqui? No hélio. E tem alguma coisa a ver com a massa molar? Tem a ver. Então, de alguma forma, o fato de ter massa molar menor tem a relação com a velocidade das partículas, certo? A velocidade típica dessas partículas. Então a gente vai chegar lá e vamos ver o porquê disso, de onde está surgindo essa relação, que os gases de partículas leves têm moléculas velozes, e os de partículas maçudas têm moléculas lentas. Então a gente vai ver mais ou menos de onde sai isso. Tá, então parece que lá na outra semana a gente terminou ali numa situação, no fim, da outra aula. Obtivemos a pressão Então, obtivemos a pressão exercida Então, tinha um recipiente cúbico, cujo aresta era L, e nós tínhamos uma molécula aqui dentro. A molécula tinha um vetor velocidade V, esse vetor velocidade V tem três componentes, uma componente na X, uma componente Y e outra componente Z da velocidade. E aí, esses três componentes não necessariamente são iguais. Ela poderia estar indo coisa muito mais para cima e para baixo do que pouco para os lados, não sei, né?
poderia ter de várias formas esse vetor velocidade, e aí exercia uma pressão sobre a parede que está em cima do eixo X, uma parede que está em cima do eixo Y, uma parede que está em cima do eixo Z. E qual é a pressão que ela exerce? A pressão exercida em cima de uma parede dessas, por exemplo, a parede que está em cima do eixo X, a pressão exercida a gente escreveu, se eu não me engano, a gente escreveu isso aqui. Foi isso que a gente escreveu, não foi? Tá. E então, aqui M pequeno, esse M pequeno é a massa daquela partícula. A partícula tem uma massa M. Vx é o componente x da velocidade da partícula, do vetor velocidade. V grande é o volume da caixa. E pressão Px é a pressão que ela exerce na parede que está em cima do eixo x. É isso, certo? E tem uma expressão análoga para o y e para o z. Legal. E então tá. Então, analogamente, para PY e PZ. E aqui, não sei se a gente chegou a comentar. Vocês estão enxergando aqui uma coisa que lembra a energia cinética? A energia cinética está faltando um meio na frente, não é isso? Esse aqui vocês concordam que é o dobro da energia cinética? É o dobro da energia cinética da partícula. Então poderia também ter escrito assim: pressão vezes o volume Vx é igual ao dobro da energia cinética, mas não é de toda a energia cinética, é só da parte X, né, na direção do eixo X. Tá, então a energia cinética da partícula no eixo X, na direção do eixo X. Sim. Olha só, uma pressão vezes um volume realmente é uma energia, como a gente não falou que a pressão vezes volume era uma energia. A gente fez uma comparação com uma torre com água em cima, daí saía pela torneira, né, que é a pressão, é o potencial. Tá bom, depois a gente fala de novo sobre isso. Tá. Então, isso aqui é uma terceira forma de dizer ainda, certo? Legal. Agora, o próximo passo vamos colocar um número grande, N grande, partículas na caixa. E com a condição que é adequada para a hipótese do gás ideal, ou seja, que as partículas são tão pequenas que elas não ocupam espaço próprio, certo? A gente vai dizer, vamos imaginar que as partículas são infinitamente pequenas ou quase que infinitamente pequenas, certo? A gente não tem aquela preocupação de covolume, coisas assim, que eu quero ficar no modelo mais simples, que é o modelo do gás ideal. Então tá, N partículas na caixa, onde N é um número grande. Aí, milhões e milhões e milhões de moléculas. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Agora, cada partícula gera a sua contribuição para a pressão X, pressão Y, pressão Z. Então,
provavelmente vocês vão concordar comigo que se tem milhões e milhões de partículas, elas se batem, se colidem de vez em quando, e o movimento delas é em todas as direções aleatórias, certo? Não tem assim uma direção preferida, assim, elas só se movem de preferência numa direção, não. Como são milhões e milhões de partículas, as direções que se tomam, esse movimento, são aleatórias. Então, em média, né, quando somar a contribuição de todas as partículas, a pressão em cada face daquele cubo, daquela caixa, vai ser a mesma. No final vai ter essa condição. Então tá. Então a pressão total em cada face, por exemplo, Px. Então a pressão na face X ali seria o somatório de todas, desde a primeira até a última partícula. Então eu estou representando aqui a contribuição que cada partícula dá daquela pressão em cima de uma das faces. A contribuição que cada partícula dá. Então o que eu escrevo no lugar dessa pressão que cada partícula dá ali? Bom, eu vou colocar ali esse somatório. Desde a primeira até a última partícula. Vou colocar uma expressão que nem essa aqui, certo? Só que, supondo que todas as partículas são do mesmo gato, então tem a mesma massa, somente o Vx, a velocidade x, é que é a individual de cada partícula. Então isso aqui fica massa vezes a velocidade x de cada partícula ao quadrado dividido pelo volume. Vocês compreendem esse somatório aqui, a notação de somatório é tranquilo. Posso puxar para fora do somatório algum termo desses? A massa e o volume eu posso puxar para o lado de fora do somatório ou não? Sim? Vocês entendem o que isso quer dizer, né? Que está escrito aqui? Vocês concordam que eu posso... Não? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. É assim, ó. Eu não vou fazer com um N realmente muito grande. Vou fazer um exemplo que o N fosse 3, por exemplo, tá? Aqui tem 3 partículas na caixa. Então, o que isso queria dizer? Se tivesse 3 partículas, né, não vai ser 3, vai ser milhões de partículas. Mas vamos dizer que se N igual a 3, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, que a pressão total na face X é a soma da pressão X que a primeira partícula faz, mais a pressão X que a segunda partícula faz, mais a pressão X que a terceira partícula faz. Isso é a ideia, isso é representado com o símbolo somatório. E aqui no segundo eu estou já representando, substituindo esta relação aqui, que eu coloquei na caixinha amarela. O que é o resultado? Bom, seria massa vezes a velocidade x da primeira partícula ao quadrado sobre o volume, mais massa vezes a velocidade x ao quadrado da segunda partícula dividido pelo volume, mais massa vezes a velocidade x da terceira partícula ao quadrado dividido pelo volume. Compreende? É isso que está sendo feito. Tá, então aqui a minha pergunta é: posso reunir para fora do somatório alguns desses termos? A massa e o volume não posso deixar do lado de fora do somatório? Então isso eu poderia escrever assim, né? Massa sobre volume vezes Vx da primeira ao quadrado, mais Vx da segunda ao quadrado, mais Vx da terceira ao quadrado, certo? Vocês concordam que eu poderia fazer isso aqui? Tá, então esse aqui é um exemplo, mas aqui em cima, completando a fórmula de cima, como é que seria escrito? Massa sobre volume vezes somatório da primeira até a última partícula
quadrados das velocidades. É isso? Sim? Então tá um pouquinho denso esse trecho do faro, então eu vou copiar do lado de lá esses resultados.